João vai-nos fazer, como sabem, a palestra uma vez por mês. Nós agradecemos imenso, porque vai-nos trazendo sempre muito conhecimento. Por isso, vamos ouvi-lo e ver se captamos muito do muitíssimo que ele traz para nós. João, obrigado. A palestra é tua. Obrigado, boa noite a todos. Um bom ano, primeiro de tudo. Bem-aja pela tua generosidade, pela tua apreciação generosa dos meus parcos e humildes dotes de palestrante e do pouco que sei. Mas creiam que é com toda a abertura e é com toda a boa vontade que vos transmito o pouco que sei e estou também disponível para aprender, seja com perguntas vossas, sejam com opiniões que também queiram contribuir, porque estamos aqui todos para aprender, realmente. Ninguém é perfeito, esse só seria Deus, e todos temos que nos ajudar uns aos outros com o conhecimento que podemos trazer uns aos outros. E eu sempre saio enriquecido quando venho a esta casa. Espero que humildemente que vos possa também ajudar de alguma maneira, mas eu, a vocês, reitero o meu agradecimento, porque sempre saio daqui de coração cheio, de alma rejuvenescida. Bem-aja por vocês todos, bem-aja pela vossa energia, e assim nos permita Deus que este ano assim continuemos com esta boa energia. Muito bem, meus amigos, posto isto, o tema que hoje vos trago é este: existência do espírito. Acho que toda a gente tem a certeza que tem um espírito dentro de si, não é? Verdade, dentro do seu corpo. Dentro do seu corpo. Pois, também no espiritismo, como sabem, é exatamente uma das bases da doutrina espírita. Fundamentalmente assenta em 5 bases. Uma primeira, a fundamental, Deus. Deus único, o Criador de tudo, que dá origem a tudo. Também ao Espírito. Ora bem, e se temos um Espírito, nós comunicamos uns com os outros. Eu estou a comunicar convosco, vocês a comunicar comigo. Portanto, então há comunicabilidade de espíritos, independentemente onde nos encontremos, em que dimensão nos encontremos. Nesta dimensão é que nos observamos uns aos outros, nos tocamos, nos abraçamos, ou, estando outros, por exemplo, a equipa espiritual que assiste a esta casa, a maioria de nós não consegue ver, eu não consigo ver. Mas eles estão, nós sentimos-los, e há alguns de nós que o sentem de forma mais positiva, inclusivamente. Portanto, existe também a comunicabilidade dos espíritos. Também, para que se cumpra uma das características fundamentais deste ente, a justiça, tem que haver o princípio da reencarnação. É fácil de perceber. Por exemplo, então, uma criança que nasce agora e morra passado 3 ou 4 horas, se só houvesse uma vida, que injusto seria este ente, não é? Foi escolher exatamente aquela criança, que é nosso irmão, tem os mesmos direitos que nós, relativamente a este pai, para ser só 4 horas ou 5? Ou aquele que nasce paraplégico? Não pode ser. Não é? Portanto, como também não pode ser aquela interpretação deste fenómeno que muitos de nós aprendemos, a ressurreição. Não é possível. Então, coitadinho do paraplégico, se vai ressuscitar exatamente com aquele corpo a toda a eternidade, assim, não pode ser também. É uma deficiente interpretação que também o Espiritismo vem tentar ajudar a corrigir e a ver melhor, quer com o Evangelho segundo o Espiritismo, quer com a reinterpretação dessa ressurreição que não mais é do que uma reencarnação. Também ainda respeita um outro princípio, que é a necessidade de progresso. Como é que nós, sem reencarnação, nós progredíamos? Se o nosso corpo perece, ao fim de algum tempo, todos nós morremos, não é? O corpo desaparece. Se só tivéssemos uma vida, não conseguíamos progredir, não é? Portanto, é necessária a reencarnação exatamente para que nós também possamos progredir em direção à perfeição, à felicidade total que Deus nos vota a todos. Por último, também assenta no princípio da pluralidade dos mundos. Julgo que mais ou menos nós todos suspeitamos que não podemos estar sozinhos neste universo. A gente olha para o céu à noite e vê uns pontinhos brancos e tal. Será que Deus deu-se um trabalho de criar um universo que a nossa vista não alcança, nem os nossos melhores aparelhos e satélites e telescópios, só para nós nos deleitarmos à noite a ver uns pontinhos? Não, não é possível. Nem é possível no mundo físico, e mais a mais, hoje as ciências mais recentes, como a física quântica, já vêm demonstrar, por exemplo, que tem que existir 11 dimensões só aqui no nosso mundo físico. Portanto, e
havendo várias dimensões, também há universos paralelos a que fosse um pão de forma. E nós estamos apenas numa rabanada do pão de forma e há outros ao lado. Portanto, que é exatamente de onde estão aqueles seres que comunicam connosco e nós não os vemos. Uma demonstração simples do que é uma dimensão para quem eventualmente tem mais dificuldade, uma folha de papel, imaginem que vivem uns serzinhos aqui neste pano, no lençol, ok? Podia ser uma folha de papel. Vamos chamar-lhes formigas. Estas formigas, se olharem assim para o lado, o que é que vem? Vem tudo branco, não é? Só vem em branco, só vem em comprimento e largura. Agora, imaginemos, nós estamos a 3 dimensões, vemos as formigas e vemos este mundo para cima e para baixo. E agora vamos tentar tocar aqui com este telemóvel, por exemplo, tocar no mundo deles. O que é que eles vão ver? Vão ver o rabo do telemóvel. Vão ver uma coisa assim preta, uma barra preta. Ih, acabou o mundo, o que é que se vai passar? Nós que temos mais informação, estamos num mundo com mais dimensões, para nós é tranquilo, é apenas o telemóvel que está a tocar no lençol. Mas para eles é o fim do mundo. A mesma coisa, nós, relativamente àqueles seres que comunicam connosco para esta dimensão e não os vemos, estamos como uma formiga. Ok? Portanto, as dimensões é fácil de perceber. Tem que existir outras dimensões. Que é exatamente onde estão esses seres que comunicam connosco, que alguns de nós têm a possibilidade de contatar com eles. Bom, estas são as 5 bases do Espiritismo. Hoje vamos tratar desta, embora possamos depois tratar destas em qualquer momento. Já tratamos desta aqui em tempos do ano passado, a evidências físicas da existência de Deus. Hoje vamos à do Espírito. Muito bem. Vamos seguir uma abordagem científica. Vamos primeiro caracterizar o que é isto do Espírito. Quais são as acepções que se tem disto. Quer a ciência espírita, quer a ciência convencional, quer a ciência espírita. Depois, vamos, utilizando o método científico, vamos fazer uma série de observações de factos e vamos socorrer das experiências quase morte. São pessoas que estiveram do outro lado da vida e ressuscitaram, digamos assim, na sequência de paragens cardíacas e paragens cerebrais, e quando ressuscitaram portanto, quando foram recuperados, têm memórias muito vivas do momento em que, pelos protocolos que temos hoje na medicina, o cérebro já não produzia nada, já não tinha sangue a circular. Podia ser declarada a morte. E não o foi só porque o médico insistiu com desfibriladores, etc., e conseguiu recuperar. São poucos os casos, mas é verdade. Esses que recuperam têm uma série de sensações. Então, como é que é? Se tudo é produzido pelo cérebro, como é que, tendo o cérebro parado, ainda há memórias? E hoje a ciência já vem aceitando que a consciência é não local. Nós chamamos de espírito, eles chamam de consciência. Tudo bem. Portanto, vamos falar uma série desses fenómenos e vamos analisá-los um por um. E vamos tentar concluir, vamos criar uma hipótese de justificação desses fenómenos e tentar concluir se realmente o espírito existe ou não. Muito bem, o que é isto? Comecemos por ver, se tiverem a oportunidade de reler ou ler pela primeira vez o Livro dos Espíritos, vão à parte segunda, o livro segundo, o Livro dos Espíritos, fala da vida espírita. Vamos olhar para um pequeno resumo do que Kardec diz naquele livro, através aqui de um filmezito. O mundo espírita é o mundo normal, primeiro, eterno. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual, que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Ao revestir temporariamente um invólucro carnal,
a alma adquire as condições materiais para se purificar e se esclarecer. A união da alma com o corpo começa na concepção, mas só se completa com o nascimento. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. E o mesmo princípio vital. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Portanto, é isto que nos diz o Livro dos Espíritos, é esta a interpretação que a doutrina espírita faz dos espíritos à luz de toda a investigação e todo o conhecimento que está vertida na codificação básica, nomeadamente no Livro dos Espíritos, parte 2ª. Leiam, é o resumo disto que nós aqui vimos. Bom, mas isto naturalmente tem despertado a ciência e no século passado e no nosso século em particular, a medicina tem-se deparado com estas questões. Afinal, o que é isto do espírito? Porque, afinal, parece que há qualquer coisa que sobrevive à morte física. Vamos ver um excerto de um programa que passou no National Geographic, naquele programa de televisão, aquele canal de televisão, e acho que está outra vez a passar. Chama-se História de Deus. Quem vamos ver é este senhor, é o Morgan Freeman, é um ator de cinema, mas que faz a locução desse programa. Vamos ver uma entrevista que ele vai fazer a um médico, chefe de um serviços de cuidados intensivos, sobre estas questões da consciência. Vamos ver. Como a ciência está começando a estudar a possibilidade da vida após a morte. Eu consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Nós sabemos, de verdade, que por milhares de anos as pessoas que chegaram perto da morte, por qualquer motivo, tiveram essas experiências profundas e, de certa forma, uma experiência mística. As pessoas têm uma imensa sensação de paz e de conforto, então alegria quando passam pela morte. Eles podem descrever uma sensação de encontrar parentes mortos, amigos e outras pessoas que eles não conhecem, mas que parecem estar dando boas-vindas a elas. Então acho que estamos começando a entender que existe uma experiência universal de morte que a maioria de nós provavelmente vai experimentar. Uma das coisas que você menciona e eu achei extremamente fascinante é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. Estou extraordinariamente interessado e você foi incrível. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo. É incrível que a ciência agora possa quantificar a morte e até definir a alma. A vida após a morte. Uma coisa que nos fascinou desde o nascimento das religiões. Agora parece palpável.
Muito bem, é isto. A caracterização do Espírito já tínhamos visto pela doutrina espírita o que é, mas para nós, para os estudantes da doutrina espírita, as coisas são relativamente mais fáceis, depois dá toda uma série de fenomenologia também que nós nos vamos apercebendo. A ciência começa agora a não poder mais ter aquela postura materialista que tudo acaba com a morte. Vou-vos já dizer, a morte não é o contrário da vida. A morte é o contrário do nascimento, ponto final. E se repararem, é uma moeda de duas faces. Quando morremos aqui, nascemos lá, na outra dimensão, no mundo das formigas ou vice-versa, não é? Portanto, aqui choram por nós, do lado de lá batem palmas. Quando nós nascemos aqui, morremos lá, certo? Lá fazem-nos um funeral e nós aqui aplaudimos a vinda de mais um menino. É simples, é apenas um virar de página. Muito bem. Então vamos tentar olhar agora para alguns fenómenos. Nada melhor, dizia Kardec, e dilo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé move montanhas. Ele diz que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. Portanto, um espírita não pode fazer atos de fé sem poder dizer porquê. Não pode dizer, bem, eu creio em Deus porque o presidente da Associação Espírita onde eu vou diz que Deus existe. Não pode. A gente tem que raciocinar, tem que poder racionalizar as coisas. Assim sendo, nada melhor do que nós socorrermos do método científico, que, como vocês sabem, tem duas partes. Tem uma parte filosófica em que nós observamos um determinado fenómeno, nomeadamente nós vamos observar fenómenos que indiciam a existência, a manutenção da consciência para além da morte, como sejam as lembranças das experiências quase morte, como sejam as mensagens que se recebe de seres que estão nas outras dimensões. Vamos fazer perguntas sobre isto para tentar caracterizar melhor este fenómeno e vamos levantar umas explicações. Aqui só está a intervir a razão. Estamos no domínio da filosofia, da tal chamada crença verdadeira justificada, como dizia Platão, o conhecido pai da filosofia. Dizia que filosofar é nós justificarmos, através da razão, do conhecimento que temos, é um conhecimento teórico, explicar determinado fenómeno. A partir daí temos uma hipótese, uma explicação daquele fenómeno. E então entramos na fase científica do método científico, que vamos sujeitar essa hipótese à experimentação, a ver se ela explica ou não, a hipótese que construímos pela nossa razão, se explica ou não todos os fenómenos que revelam esses sintomas, esse objetivo que estamos a estudar. E assim sendo, vamos ajustando essa hipótese, ou ela valida e tudo bem, ou não está ajustada, temos que a deitar fora, ou então vamos corrigindo e vamos escrevendo conclusões, escrevendo eventualmente e seguindo sempre. Portanto, e entramos na crença verdadeira que já está justificada, na comprovada, como dizia Aristóteles, que é tido como o pai da ciência e foi um aluno de Platão. Naturalmente, gostava também de chamar-vos a atenção que a filosofia comparada com a ciência é como se fosse o todo comparado com a parte. Okay? Não é por acaso que se diz hipótese. Hipo é pequeno. Hipótese é a explicação, não é? Portanto, nós temos um fenómeno grande, por exemplo, neste caso, que é o espírito, a existência do espírito é um fenómeno que se pode comprovar de muitas formas. Nós só vamos escolher duas, por isso nós vamos criar uma hipótese desses fenómenos possíveis todos de justificação da existência do espírito. Nós só vamos escolher as experiências quase morte e mensagens mediúnicas, mas há outros. Poderíamos ir por percepções mediúnicas, etc. Portanto, nós vamos escolher, a diferença entre ciência e filosofia é exatamente isto. Entramos no domínio da ciência quando colhemos um fenómeno da grande causa, o estudamos e deduzimos leis que o explicam. Ok? É isso que a gente vai fazer relativamente a isto. Como eu vos disse, o próprio Evangelho nos diz isso, que nós devemos ser racionais. Nós devemos poder explicar tudo aquilo em que nós acreditamos e que devemos ter a humildade também, como vem aqui na Gênesis, a última obra da codificação básica. Se forem ao capítulo 1, tem o título de Caráter da Revelação Espírita, no parágrafo 55 vão encontrar isto, que o Espiritismo, como ciência, vai ao lado de todas as outras ciências. E se em algum momento, qualquer uma das outras ciências, tiver uma melhor verdade explicando um determinado fenómeno, então o Espiritismo adota. Porque o Espiritismo não é o dono da verdade. A verdade absoluta não existe. Nós vamos de verdade em verdade. A realidade é uma coisa que ninguém apreende. Nós vemos
a realidade segundo o nosso prisma. É como ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Uns veem meio cheio, outros veem vazio, e ambos têm razão. Mas o copo, afinal, se calhar tem 50% de água e 50% de gases. Portanto, nós vamos nos aproximando da realidade. A realidade é uma coisa muito complexa. Por isso, o Espiritismo não trabalha com a verdade. É uma diferença entre a doutrina espírita e as religiões. As religiões têm normalmente até um livro sagrado, não é? A Bíblia, o Torá, enfim, que explica as verdades sagradas de Deus. Então, mas se o Deus é o único, como é que pode ter várias verdades? Devia ter só um livro. A gente pega, por exemplo, na Bíblia e ela é diferente do Corão. Como é que é isto? Estão a ver? Portanto, o Espiritismo não pode ir nisso. Não pode ir nisso. Porque é uma coisa que não seria sólida. Portanto, temos sempre de nos basear na razão. Muito bem. Então, baseado na razão, o que é que nós vamos observar para hoje? Vamos observar estes fenómenos. Há relatos de atividade consciente durante experiências de quase morte, em coma, mas também é paragem cardíaca com perda total de função cerebral. Este é um fenómeno. Quem é que produz isto? Bem, não há efeito sem causa, já sabemos isto. É um paradigma de toda, e orienta toda a investigação científica. Se há consciência para além da morte cerebral, ela não é produzida pelo cérebro, certo? Se o cérebro parou, se a ciência tradicional diz a mente, a consciência é produzida pelo cérebro. Se o cérebro estiver parado, então quaisquer coisas que se passem após esse momento, então não é produzido pelo cérebro. Então é produzida por outra coisa qualquer, não é verdade? Muito bem. Se não é produzida pelo cérebro, então não é local e sobrevive à morte. É lógico, não é verdade? É um pouco como víamos aquele médico dizer ao Friedman. Se é ente sobrevivente à morte e mantém consciência continuada e individualizada, é espírito na linha conceptual da ciência espírita. É o que nós já vimos. Kardec já dizia e diz na parte 2 do Livro dos Espíritos que nós somos espíritos, estamos encarnados durante algum momento e a vida mais importante, inclusivamente, é a vida espírita. Essa é que é a grande vida. Muito bem, então o espírito existe e os mortos são espíritos. Parece-me lógico, com esta argumentação, e é isto que vamos tentar demonstrar. Muito bem, como é que vamos constatar factos? Pois, exatamente, vamos pegar em casos, vamos pegar em 4 casos. Vamos começar por ver uma morte declarada. Isto passou-se já no século passado, por volta de 1989, há um caso de um indivíduo que esteve 90 minutos morto, entre aspas, vamos ver um filmezinho a explicar, e depois ressuscitou. Ok? E há um filme, vocês poderão ir à internet ver o filme, há uma série de entrevistas que ele dá e conta tudo aquilo que se passou. Portanto, mas era uma morte declarada, ele só não lhe puseram dentro de um saco, porque o médico legista tardou um bocado, já vamos ver o porquê. Depois vamos ver situações de coma. Vamos ver situações de anestesia cirúrgica, nomeadamente com o menino. Mas pronto, em todas estas situações, tirando esta, que era uma morte declarada, mas na altura não foi comprovada cientificamente com instrumentos de medida, portanto, tirando elas, portanto, há alterações do estado de consciência, mas não há certeza absoluta da morte. Aqui, sim, aqui vai ser o cerne da questão. Vamos entrar depois em paragens cardíacas sem função cerebral e vamos ver um estudo longo e sério de um senhor, um cardiologista, Pim Van Lommel. Ele escreveu um livro e vamos ver os resultados que ele tira. Bom, vamos começar pela morte declarada. On a cold January day in 1989, Don Piper's life changed forever. I was coming home from a church conference in East Texas, headed back to Houston. At precisely 11:45 a.m., an 18-wheeler driven by a Texas state prisoner rolled over the small car at a combined speed of 110 miles an hour. Not only did the truck hit Don's car, it ran over the passenger side of the small Ford Escort, completely crushing the vehicle and killing Don Piper. Instantly, Don began an amazing journey. I was immediately transported to the gates of heaven and surrounded by people I had known in life who had preceded me. And, I mean, they weren't complete in the sense that we are now, but there were people there, and I recognized them. I tell people it was a buffet for the senses.
the aroma, the sights, the sounds. I heard the wings that hovered above me. I heard music that I never heard on earth. And they were all singing glory to God songs, hallelujah songs, praise songs. And they were all doing them simultaneous, and there was no chaos. Podem ver isto, além na internet poderão ver neste sítio, e ele aparece muitas vezes, é só procurarem por ele 90 minutos no céu. Está passado a vídeo, se quiserem pesquisar na internet encontram facilmente este vídeo, 90 minutos no céu. É um caso real, aconselho-vos a ver, é muito interessante, tem detalhes muito interessantes. Portanto, um homem que esteve morto durante 90 minutos e depois chega um amigo lá e começa-lhe a cantar ao pé portanto, no cadáver, começa a cantar um cântico e passado um bocadinho o morto vivo começa a cantar também. E é quando chama depois os paramédicos e o recupera. É um caso interessante de verem. Mas pronto, é do século passado, portanto não há toda uma comprovação científica que hoje se pode fazer com eletroencefalograma, eletrocardiograma, ressonância magnética, TAC por emissão de positrões, como a gente já vai ver agora a seguir. Muito bem, vamos olhar agora para um caso de coma adulto prolongado. Esta moça também sofreu um acidente. Julie Papievis. In 1997, Julie Papievis was involved in a horrific car accident. She was 29 at the time and was driving home from a shopping trip when a young driver jumped a red light and crashed into her car at 50 miles an hour. The impact was huge and Julie's brainstem was injured and her body began to die. She was pulled from the wreckage unconscious, unresponsive and had no detectable pulse. When brain scans were conducted, they revealed no brain function and doctors couldn't see any way she was going to survive. Julie remained in a coma for several weeks and her family refused to give up hope that she would recover. They prayed for her survival and against all odds and to the astonishment of doctors, Julie woke up just 6 weeks after the accident. She was very limited physically, unable to eat, hear properly or control any of her bodily functions. But when waking, she believes it was a moment when she had died and saw a glimpse of heaven, and this is how she described it. It was so vast and there was no real beginning or end to it. It was just perfect peace. I knew that I was there in that place because I was dead. I knew that and I was not afraid. I was not afraid to be there, I was happy. It was like I was home and I wanted to stay there. Julie also recalls seeing her deceased grandmother who was telling her to go back, saying, "Your body will heal, go back and be happy." Julie is convinced she had died just long enough to experience some kind of afterlife, with her next memory waking up from her coma. Julie started the long road to recovery and doctors are amazed at how far she has come. So was her vision just a dream, or do you think her mind or spirit did really go somewhere? It's interesting that if it was all in her mind, that despite her brain being practically non-functional, she was still able to visualize what she believes was an afterlife. Portanto, estão a ver coisas semelhantes. Aquela sensação agradável de ter visto um outro mundo, umas outras paisagens, já vimos naquela primeira, também ele descreve isso, o Don Piper, ela também descreve isso. Aqui já temos a certeza que o cérebro dela está praticamente sem função cerebral, mas ela tem estas memórias todas. Okay? Mas nós ainda vamos complicar mais a coisa, vamos levar isto mais aprofundadamente. Mas, portanto, estamos numa situação de coma em que já há estas memórias e as máquinas dizem que o cérebro não está a ter atividade, mas depois vem com estas recordações. Viu a avó dela, tem aquelas percepções todas. Vamos agora ver uma criança que na altura teria 4 anos, Colton Burpo, é na sequência de uma anestesia. Mas vamos ver, vão reparar o que é que ele diz. E há ali umas coisas que era impossível ele saber. Era impossível. Prestem atenção. Now this next one is the story of Colton Burpo, a 4-year-old boy who in 2002 was visiting Colorado when he began feeling unwell and seemed to be coming down with the flu. After a visit to the doctor, this was confirmed, and after returning home with his family to their home in Nebraska, Colton became increasingly ill and was rushed to hospital for 2 emergency operations as his appendix had burst. Infection was spreading in his body, and as he lay in the operating theatre fighting for his life, Colton says he went to heaven. He astonished his parents as he recounted his trip to what he believes was heaven to them at just 4 years old. He said he was picked up by angels and met with Jesus, who he felt safe with, and when asked what it was like, he said it's all the colours of the rainbow, a place of beautiful shades and hues.
He said the gates were made of gold and there were pearls on them. It never gets dark, it's always bright. Everyone wears a white robe crossed by a sash of different colours, and they have lights above their heads. Colton also claims that he met his sister, a child that his mother had miscarried a year before his birth, to which Colton had no knowledge of before his believed trip to heaven. He described having a conversation with her where she said she was glad to see someone from her family, and she hugged him and said she couldn't wait for her mum and dad to come up to heaven and meet her. In another claim, Colton said he met his great-great-grandfather, a man he recognised from a photograph of how he looked when he was younger. Without realising who he was, Colton also described meeting John the Baptist, and he was introduced as being Jesus' cousin and the man who baptised him. Over the years, the boy claims the visions of heaven have become clearer, and when he was 11 years old, with the encouragement of his family, he wrote a book called Heaven is for Real. This has led many to think that his story has been exaggerated by his parents for profit, but he said it was not his intention to write the book, but God had helped him make the decision. The book was also followed by the successful movie of the same name. Este livro existe em português, se quiserem ler. O Céu existe mesmo, tem aquela cor e tudo, também amarela. Existe este filme sobre este caso. E repararam aqueles dois fenómenos? Como é que aquela criança, que nunca lhe foi dito que antes dele nascer, os pais tinham tido um aborto de uma irmã, ele não sabia disso. Como é que ele, depois do coma, depois da intervenção cirúrgica, ele vem reportar isto? E que os pais confirmam, e ele não sabia. Ou o bisavô, que ele não conhece, e ele diz que fala com ele, e depois, a seguir, nunca tendo visto a fotografia do bisavô, e diz, é aquele senhor que ali está. Que tal, hein? Já começa a fazer pensar. Mas claro, tudo isto ainda estamos num domínio em que não temos a certeza que estavam os protocolos de morte todos cumpridos. Mas já começamos a ver que há aqui características comuns. Há percepções agradáveis, experiências fora de corpo, contactos com familiares falecidos, com amigos, etc. Conto-vos uma anedota sobre isto. Consta que numa destas experiências ocorreu com um padre católico, um indivíduo bastante rigoroso aí numa paróquia, e que ele tinha feito há umas semanas atrás, tinha feito o funeral de um taxista lá da aldeia. E esse taxista tinha falecido, e ele, entretanto, o padre, passado 2 ou 3 semanas, sente-se mal do coração, entra no hospital e tem uma destas experiências. Ele sente-se fora de corpo, vê uma paisagem muito bonita e tal, e vê o taxista, todo divertido, por lá e tal, tenta falar com ele e tal, mas ele estava lá à distância, e entretanto vem lá a pessoa que vem receber, lá o gestor daquilo, diz, então... seja bem-vindo e tal, não sei o que mais, estás a gostar desta experiência e tal, não sei o que mais. Pronto, e ele lá vai e ele segue este gestor, e o gestor vai andando por ele, pelo que lhe parece ser o céu, passa por uma zona mais escura, que já lhe parece ser quase o purgatório, e chega a um vale muito escuro, muito tenebroso, que ele sentia-se mal, frio e gélido e tal, não sei o que mais. E ele pergunta a quem o vai acompanhar, lá o gestor lá do paraíso, ou daquelas moradas, então, mas desculpa lá, eu venho para aqui, para este lugar, mas porquê quando o meu amigo taxista, que eu até lhe fiz o funeral, e era do piorio que existia lá na terra, ninguém gostava dele, ele conduzia sempre a abrir e não respeitava os sinais de trânsito, as pessoas iam sempre a queixar-se dentro do carro e tal, não sei o que mais, e ele está no céu e tu vens-me pôr para aqui, é? E diz-lhe, bem, olha, nós aqui neste mundo, nesta área, nós regemos-nos por resultados óbvios. Olha, quantas vezes é que nas tuas homilias as pessoas dormiram? Bem, uma outra vez e tal. Pois é que as pessoas que andaram no táxi com aquele teu amigo, primeiro, olha, nunca dormiram e mais ainda, rezavam. Ok? Pronto. Portanto, isto pode acontecer. Isto pode acontecer. Bom, vamos entrar agora na fase, digamos, mais forte e mais fundamental da validação científica da existência do espírito. Vamos exatamente agora basear-nos em casos que são de paragem cardíaca e, a seguir, ausência de função cerebral. Paragem cardíaca é medida por eletrocardiogramas. A ausência de função cerebral, eletroencefalogramas, ou
ressonâncias magnéticas, em que se vê a passagem do sangue nas várias áreas, ou TAC com emissão de positrões. Todos os casos que vamos observar foram verificados todos por estas tecnologias. Isto é de um estudo deste senhor, é um cardiologista, ele não é espírita, digamos que é espiritualista. Conheço pessoalmente, já estive em várias conferências com ele, é uma pessoa maravilhosa, gosto de falar com ele porque tem uma mente científica muito interessante. E o que ele diz neste livro, está aqui em espanhol, mas em português é Consciência no Além, portanto, ele conclui que, tal como vimos naquele filme inicial, do Morgan Freeman com aquele médico, a consciência é não local. Isto é, há uma parte da nossa consciência que continua após a morte. E é ela que justifica estas lembranças daqueles poucos, que não são muitos, que regressaram. A gente vai ver um estudo dele, com mais de 300 pessoas, há alguns que recuperam. E é baseado nesses estudos que a gente vai ver. Ele, nesses estudos ele já vem fazendo este estudo desde 1969. Ele é cardiologista desde 1969. E em 344 pacientes que lhe entraram com paragem cardíaca, com várias idades, diferentes idades, ele conseguiu recuperar 62. Os outros partiram, morreram. Mas há 62 daqueles 344, e é neste que ele se baseia o seu estudo, que, por insistência dele, continuaram com desfibriladores, etc., depois de estar confirmado que o coração estava parado, que não circulava sangue no cérebro. Portanto, os protocolos atuais de morte preconizam que, não havendo circulação no cérebro, não passando sangue aqui na base no tronco cerebral, temos morte. Qualquer médico pode declarar morte, reserva só aos médicos legistas, mas qualquer médico pode declarar morte com esta justificação. Ok? Portanto, qualquer um destes casos estava nessas condições. Aqueles que recuperaram, ele depois fez uma estatística. Então, olha, por exemplo, 60% dos casos, todos referiram emoções positivas, uns sítios bonitos, agradáveis. Referiram a consciência de estar morto. Cerca de 50% referiram que isto é diferente. Eu acho que agora passei mesmo para o outro lado. Também referiram, cerca de 30% referiram experiências fora do corpo, observaram-se. Há casos neste livro que ele relata, até cómicos. Há, por exemplo, o caso de um indivíduo que ele tem uma prótese, aquelas próteses que têm metal, e põem os dentes. Portanto, é um indivíduo de 41 anos e entra na urgência e tem paragem cardíaca. E então, metem-no numa maca e ele manda que se desfibrilhe, porque está em paragem cardíaca. Então, o enfermeiro tira-lhe a prótese e põe numa gavetazinha do carro. E depois aplicam um desfibrilhador e vão recuperar. Ele esteve, se não me engano, 9 minutos morto, entre aspas. Depois recupera. Passado 2 ou 3 dias o médico vai falar com ele. Então, conta-me lá o que é que você se recorda daquele momento em que esteve tudo parado, esteve morto e tal. E ele começa a descrever estas coisas. E às tantas vezes, olha, e onde é que está a minha prótese? Epá, isso eu não sei, tenho que perguntar aos enfermeiros que estavam comigo a atendê-lo e tal, não sei mais. Olha, não se preocupe muito, diga lá ao enfermeiro que vá ao carro número 21, na primeira gaveta, em cima, do lado direito, ela está aí. E não é que foi isso, estava lá? Porquê? Ele disse, é que eu estava a ver-me, eu estava aqui de fora, estava aqui de cima, e estava a ver-me vocês a mexerem no meu corpo, e vi ele a tirar a prótese, e tem lá outros casos assim contados. Portanto, depois há o movimento através do túnel, é vulgar, nós já temos ouvido dizer que das coisas mais vulgares que se ouve dizer é ver um túnel, ver a luz, ver familiares que vêm buscar-nos. Portanto, posto isto, o que é que está sempre no final do túnel? O que é que acha? É a letra L. Túnel, é a letra L, exatamente. A luz nem sempre está. Bom, ok, portanto, movimento através do túnel, comunicação com a luz, lá está, observação de cor, observação de paisagem celestial, vimos aqui algumas, encontro com familiares falecidos, que já é como o padre encontrou lá o taxista, não é? Visão retrospectiva da vida. O Espiritismo ensina-nos que após cada página que voltamos, né, quando desencarnamos, há normalmente um período
em que temos a oportunidade de rever o que fizemos, de ajustar, comparar o que fizemos com o projeto que tínhamos ao encarnar. Portanto, é mais ou menos isto a visão retrospectiva da vida. Uma presença de fronteira, há quem descreva que há uma presença de fronteira, sentir que eu estou noutra dimensão. Eu era formiga e agora vejo coisa, ou ao contrário. Portanto, estou no outro lado. Portanto, isto é os dados que vêm naquele livro. Portanto, isto, e está o cérebro parado, estaria morto. Qualquer uma das pessoas estavam mortas. Okay? Mas, afinal, tem estas recordações. De onde é que isto tudo vem? É claro que a ciência ainda continua, muita ciência ainda continua a dizer, não, isto é tudo produção cerebral. Não, lá está, produção cerebral como? Como é que se explicam se o cérebro está parado? Não é? Portanto, as produções cerebrais só quando haja função cerebral. E hoje em dia a gente comprova isto com facilidade. Eletroencefalogramas, ressonâncias magnéticas e taques por emissão de positrões. Portanto, não há como fugir. Já não é aquele disco pareceu que não tinha o pulso e tal, que estava morto. Não. Confirma-se. Portanto, desde que haja uma paragem cardíaca e perda comprovada de função cerebral, não se resiste a produção cerebral. Simples. Até já no coma, até em situações só de coma, já aquela Julie Papievan, aquela moça que vimos, estava nessa circunstância. A haver uma improvável recuperação, vimos, não são muitos os que recuperaram, daqueles 300 e tal, recuperaram poucos, 62, mas pronto, recuperaram alguns. Já vê, as lembranças e imagens não podem ser atribuídas à produção cerebral. É lógico, se o cérebro está parado, como é que aquelas memórias, como é que eu dizer que está na gaveta, a minha prótese está na gaveta, na primeira gaveta do carro 21? Como é que é possível? Ou como é que eu saber que os meus pais... Houve uma irmã minha abortada que eles nunca me tinham contado e eu só tenho 3 ou 4 anos e nunca ouvi falar de tal coisa e vejo e descrevo. ou o meu bisavô que eu nunca tinha visto, não é? Como aquela criança, o Colton Burpo. Só a consciência de vigília é produzida fisicamente através do cérebro. Sim, enquanto estamos encarnados, há toda... Por exemplo, se nós sonhamos, todos sonhamos, só aí, para nós espíritas, é fácil de perceber uma evidência que há um ente que não é produzido aqui pelo cérebro. Porque, então, nós estamos de olhos fechados e estamos a ver, não é? Nos sonhos. Então espera aí, então temos outros olhos cá dentro, não é? Temos uma percepção sensorial disso. Ora bem, mas se nós sonharmos com algo que se passou hoje, que está na nossa memória desta encarnação, tudo bem, pode ser atribuído a uma produção cerebral. Mas quando nós nos pomos a ver paisagens que nunca vimos, pessoas que nunca vimos, como é que se explica isto? Se não estava na memória, como é que se explica isto? Se calhar estamos a contatar outras dimensões, estamos a ver as formiguinhas ou as formiguinhas a verem-nos a nós, não é? Portanto, claro que há toda uma parte da consciência, o cérebro não é mais do que uma interface. A consciência infinita radica num plano não local. Já tínhamos visto aquele médico primeiro a falar ao Friedman, a dizer-lhe exatamente isso. Não, a consciência é não local, porque nestes casos em que eles recuperam, a gente tem que reconhecer que afinal qualquer coisa continuou a viver. Pelo menos nos primeiros estádios da morte, até onde se viu que os que ressuscitaram depois voltaram, pelo menos nos primeiros estádios ela existe. A gente sabe que existe. Para além de sempre, ela mantém-se, não tem razão porque não manter-se. Portanto, o cérebro tem uma função facilitadora e não produtora da sensação de consciência. Quem diz isto é este médico que escreve este livro, este Pim Van Lommel. Portanto, é uma ferramenta, o cérebro é apenas uma ferramenta do espírito. E nós vemos, até seria injusto que aquele que vem com problemas de ordem cerebral, seja à nascença ou seja adquiridos por doenças mentais e de demência, quer dizer, o espírito não está doente, ele está, a ferramenta que tem é que está ali avariada, por algum motivo está avariada, mas o espírito não, o espírito continua, o espírito sobrevive, tal como diz no livro dos espíritos, na parte 2, no mundo do espírito. Portanto, se nós repararmos a ciência espírita, e se vocês forem à introdução, logo do livro do espírito, no capítulo 2, fala das questões da alma. Ali o Morgan Freeman também falava, e a ciência, hoje em dia, alma e espírito, há diferença disto. Eu vou tentar trazer-vos aqui a explicação da ciência espírita. Também, no tempo de Kardec, ele logo na introdução, se vocês forem lá ler, ele fala em 3 tipos de alma. Fala, no tempo dele, quase há 200 anos, ele dizia que a sociedade à altura interpretava como alma uma de 3 possibilidades. Era a alma vital, chamada vital, em que havia pessoas que consideravam que porque algo mexe, um cão mexe, um gato mexe, um peixe mexe, tem uma alma que morrendo deixou de ter.
Portanto, mas era uma produção física, portanto, era produzido pelo corpo. Isto era chamada alma vital no tempo de Kardec. Depois há a alma intelectual, em que havia uma série de correntes que admitiam, não, há realmente ali um ente espiritual, mas que anima, diferente do físico, anima o físico, mas quando morre, volta para um todo comum, tal como o fluido vital. O fluido vital, nós aqui no passe magnético, nós passamos fluido vital, os que estão em melhores condições, aos outros que necessitam. Portanto, o fluido vital anima-nos, animaliza os nossos corpos e regressa, quando nós morremos, regressa para um abastecimento comum do planeta Terra. E cada vez que nasce, vai-se buscar fluido vital e anima-se o corpo. Mas volta para o mesmo, não se independentiza, não se caracteriza. E esta alma intelectual do tempo de Kardec, das várias pessoas que pensavam nisso, diziam que é a filosofia panteísta, diziam que também este espírito regressava como ao fluido vital para o todo. Ora bem, a doutrina espírita contrapõe-se a isso e depois aparece a chamada alma espírita, porque então o que andamos nós aqui a fazer, a estudar, a melhorar-nos, etc., se depois tudo isto vai voltar outra vez para o saco, e depois, quando viermos a encarnar, voltamos outra vez ao princípio? Não faria sentido. E aí seria a alma espírita. Muito bem. Neste livro, se vocês forem reparar, no capítulo 2, na pergunta 135, Kardec, para explicar estas questões do corpo e do espírito e da alma, ele sugere comparar o nosso corpo a um fruto. Eu utilizo aqui o da maçã. Portanto, a maçã seria o nosso corpo. Se repararem, se nós seccionarmos a maçã, vamos encontrar uma casca, a nossa pele. Vamos encontrar uma parte branca, são os nossos nervos, a nossa carne. Isto formaria o corpo. E depois temos ali uma, duas sementes. Pronto, temos as sementes. As sementes seria o espírito. Ok? Agora, para compreender exatamente a diferença entre espírito e alma, eu sugiro-vos que vocês leiam também este livrinho, que é um livro que Kardec teve que publicar 2 anos depois de publicar este. Este saiu em 1857 e este aparece em 1859. Exatamente para explicar as questões, uma das questões, entre a pergunta 7 e 14 do capítulo 2, está lá esclarecida as questões de diferença entre alma e espírito. E ele diz que a alma é um ser uno, um ente uno. O espírito é um ser duplo. É constituído pela alma e pelo perispírito, um invólucro, ok? Que é o que permite as materializações, etc. E o corpo é um ser triplo, porque tem a alma, o perispírito e o corpo, ok? Pronto, posto isto, então como interpretar? Muito bem, o espírito, a nossa sementinha da maçã, ela tem também uma casca, não é? E tem os chakras que estão localizados, são 7, estão localizados ao longo do nosso corpo e são pontos de entrada de energia, são aqueles que são utilizados no passe magnético, nomeadamente. Se nós seccionarmos o fruto, vamos outra vez encontrar uma coisa parecida. Portanto, cá está a casca, uma parte branca e um embrião. Portanto, o que é isto? O que é que está contido? O que está aqui por fora é o perispírito, a casca, é o perispírito. O que está aqui por dentro, o branco e mais o embrião, tudo aquilo junto, é a alma. Ok? Agora, o que é que está aqui nesta parte branca e mais uma coisa? Ora bem, nesta parte branca, tal como num computador, tem que estar a memória. Aqui nesta parte branca tem que estar a memória. Um computador também tem um processador, mas tem que ir buscar coisas que se recordam. Então tem a memória inconsciente, que é a maior parte, e a consciente. Alguma literatura espírita compara-vos a memória consciente com um campo de futebol. Se tiverem a memória toda, um campo de futebol, a memória consciente é um alfinete colocado no centro do campo de futebol. Um alfinete, ok? O resto é inconsciente das nossas vidas passadas. Mas existe, está ali. É o disco rígido do computador. Ora bem, mas o disco rígido do computador atua como? É atuado por quem? Pela inteligência, que é o embrião. Ok? Esta é a explicação da doutrina espírita sobre o que é alma, o que é espírito, o que é corpo, o que é perispírito. E tem aqueles livros para poderem vocês reverem por vocês próprios. Meus amigos, posto isto, eu julgo que estou em condições de afirmar isto. No entanto, estou aberto para que me ofereçam outra justificação, porque realmente os relatos conscientes daqueles que sofrem EQM, em consequência de paragem cardíaca ou perda de função cerebral, são uma evidência de existência e que sobreviveu à morte física. Eu não tenho dúvidas com estas evidências, mas naturalmente estou aberto. Espero que vos tenha ajudado a compreender. Claro que
Para nós, sempre que nos enfrentamos uma nova verdade, nós estamos apaixonados ainda pela que tínhamos e mudarmos é um bocadinho complicado. Mas isso é normal, temos que nos habituar. Mas elas só vão sendo aceitas à medida que nós as vamos reconhecendo mais adequadas ao tempo. Isto é uma mensagem que vem de um indivíduo que está morto, entre aspas, está na outra dimensão, que através de uma emissão direta de rádio, porque também existe a transcomunicação instrumental, deixou esta mensagem. Este senhor que escreve aquele livro e que não é espírita diz isto. Como ele tem razão, não tem? Como ele tem razão. E sem ser espírita. Meus amigos, bem haja. As referências que eu utilizei para esta apresentação estão aqui todas. Os livros espíritas vocês estão aqui a reconhecê-lo. Livro dos Espíritos, Evangelho, Gênesis, o que é o Espiritismo. O tal livro do Pim Van Lommel. Há alguns livros sobre experiências quase morte, nomeadamente aqui de um português. Tem aqui O Céu Existe, do miúdo, aquele Colton Burp, se quiserem ler em português também existe. E aqui outros livros que eu consultei, a transcomunicação instrumental, aqueles filmezinhos que eu utilizei estão todos aqui. E pronto, estaria agora... antes de dizer-vos que eu, tal como habitualmente, publico as minhas conferências neste canal, Espiritismo JG, e se, para além das perguntas e respostas que se possam seguir e que não esclareçam tudo, se quiserem pôr-me alguma questão, espiritismojg@gmail.com, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, esta conferência vai ser publicada em 1 ou 2 dias, está aqui neste canal. É só lá irem, se forem ao Google Espiritismo JG, apanham logo. E pronto, estaria agora à vossa disposição para qualquer pergunta que possa haver, se ainda tivermos tempo. Vamos recolher ao nosso íntimo, vamos recolher ao nosso espírito, sentirmos-nos dentro do nosso espírito, esquecendo por uns momentos todos os condicionalismos que afetam o nosso corpo e a vida corporal. Concentremos-nos por momentos nos assuntos da alma. Essa alma que também contém todas as nossas memórias, o nosso disco rígido, e contém o nosso processador, a nossa inteligência. E socorrendo-nos desse processador, dessa inteligência, vamos uni-la a todos os que estão à nossa volta. Vamos tentar sintonizar-nos com todos que estão à nossa volta. Mas todos, não só os que estão encarnados, aqueles a quem podemos tocar neste momento, mas também aqueles que nós podemos sentir, não tocando, mas sentindo, porque também são espíritos e também estão em contacto connosco. E todos unidos, vamos orar. Vamos orar fazendo a prece tal como Jesus nos ensinou. Uma prece que louve, mas que também saiba agradecer e, enfim, porque muita ajuda precisamos para o nosso progresso, que também contenha um pedido. Assim, louvemos o Criador por esta maravilhosa obra sua, onde nós aparecemos, nós nos surpreendemos dia após dia com mais algo que se descobre de maravilhoso e que tem sempre uma razão para existir. É digna de um ser com uma inteligência superior a qualquer um de nós. Porque, afinal, se nós somos inteligentes, quem nos criou tem que ainda ser mais inteligente do que nós. Sejamos, pois, humildes em reconhecer isto e louvemos esta entidade. Mas saibamos também agradecer-lhe pela oportunidade que nos dá
neste aqui e agora, nesta página das nossas vidas em que somos um ente triplo, para além da alma e do perispírito, temos um corpo, que neste período possamos, neste mundo físico, ter acesso a estas comunicações e estes ensinamentos que espíritos elevados como Allan Kardec, inspirados por outros ainda mais elevados, em que só vamos mencionar Cristo, na representação de todos os que nos orientam, nos permitem ter acesso, de facto, a atalhos para o nosso progresso, que estão vertidos, por exemplo, na doutrina que aqui estudamos e professamos. Mas, Senhor, por fim, e porque imperfeitos somos, e porque muita ajuda necessitamos, ousamos-te pedir que nos orientes sempre nas melhores escolhas, mesmo quando a informação é abundante e parece que está tudo ali escrito, mas nós ainda temos hábitos e temos vícios e repetimos os mesmos erros. Pedimos, Senhor, que estejais sempre ao nosso lado, que sempre possamos contar com uma sugestão dos amigos espirituais para não voltarmos a cair e pormos em prática aquilo que vamos todos aprendendo. Bem-haja, uma boa semana a todos.